19 anos aí na área, né? Trabalho há alguns anos com autistas, né? Transtorno do espectro autista, né? Esse é a forma correta. E a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre, né? Dividir as nossas experiências e poder estar auxiliando outras pessoas também a entender, né, como que é o funcionamento de um autista, né, como poder auxiliar as famílias, porque a gente vai ter também uma pessoa que vai ter a palavra, que é deixa eu ver, Joyce, né, que teve o diagnóstico já na fase adulta. Então, nós temos hoje uma centena de adultos que não tiveram ainda o seu diagnóstico. E muitos dizem que não muda nada, outros dizem que é libertador, mas eu acredito que saber o que acontece com a gente, porque o nosso funcionamento é extremamente importante. Tá? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre o transtorno, que a gente chama, né, que são pessoas neurodivergentes, que é a neurodivergência, né? A neuro é o que está no nosso funcionamento cerebral, né? Como que o autista vê as coisas, escuta, é um pouquinho diferente do que as pessoas típicas, né? Parece simples para nós estar aqui nesse ambiente com as luzes acesas, com o próprio som que reproduz a caixa do microfone, mas para um autista isso não é tão simples assim, né? Pela questão sensorial. Ele tem uma sensibilidade diferente das pessoas típicas. Aonde para nós parece um ruído simples, para um autista vai ser um ruído muito maior, que nem a gente vê a questão é uma sessão de cinema para autistas. Por quê? Porque tem toda uma alteração da luminosidade da tela, do volume do som, para que essas pessoas se sintam pertencentes àquele cinema, onde elas possam assistir aquele filme de uma maneira confortável. Ontem à noite mesmo eu estava com uma reunião com pais de um menino de 4 anos, né, autista, e quando ele chegou para o atendimento ele não falava nada. Ok. E esse menino hoje ele está verbal, ele fala assim, como se ele estivesse falando gírias, que nem uma pessoa fora do espectro, né? E eles contaram uma experiência que eles tiveram de ir no cinema com esse menino. Ele não tolerou o período inteiro do filme, não era uma sessão especial para autista, mas a felicidade daquele casal de poder ir a um local, o filho pertencer àquele local é inspirador, assim, é emocionante. Vou pausar aqui um pouquinho para chegar ao nosso colega. Oi. Apenas a gente vai pedir para complementar vou completar a mesa junto com você. A Kelly. A Kelly é psicóloga e ela também é mãe de uma adolescente autista, né, Kelly? E também chamar a Joyce Cardoso, que é bacharel em Direito e também é autista, né, Joyce? Boa tarde, eu sou a Kelly, sou psicóloga, me formei em 2005 e sou mãe de um adolescente autista que está prestes a fazer 18 anos. Boa tarde, eu sou a Joyce, sou bacharel em Direito e eu sou autista, eu tive diagnóstico tardio agora recentemente, então ainda estou aprendendo a lidar, conhecendo, e meus pais também estão aqui presentes, e daí vão confirmar depois alguma coisinha que eu vou falar como foi essa minha jornada e como eu descobri o diagnóstico. Como mãe de autista, a minha proposta é falar um pouquinho na prática
de como foi essa descoberta até os dias atuais. Meu filho, quando tinha 6 meses, a gente já notava que ele era diferente, que tinha alguns traços diferentes. Eu acho que fica legal para complementar dentro das visões. E meu pai chegou para minha mãe com muito medo, né? Como ele era filho único, como é que vamos dizer para ela: oi, acorda, essa criança tem algum problema. E até o dia que meu pai intimou minha mãe: ou você conta ou eu conto, ou a minha irmã que está aqui presente também, alguém vai ter que contar, que vão ter que ir atrás para ver o que é essa diferença. Então, com 6 meses de idade, o comportamento dele na escolinha, ele era uma criança que toda turma, a classe, estava numa rodinha de amigos, né, com a professora folheando um livrinho, fazendo uma atividade. Ele saía e ia para um cantinho, gatinhava, chegava no cantinho e ficava. A professora voltava, ele colocava naquela turminha, na rodinha, ele de novo ia lá para o seu cantinho. Então aí foram os primeiros traços na socialização dele em sala de aula. Então isso para nós foi um momento de procura entre os psicólogos, psiquiatras, então vamos atrás de um diagnóstico. E foi aí que a gente passou para atender os profissionais que estavam lá, os professores tinham a sua formação, mas não tinham a especialização. Então, desde muito pequeno, a gente tinha que lidar com o preconceito das famílias, dos pais das outras crianças que os viam como o agressivo, a criança com problema, do que um profissional dentro da escola que tomar uma atitude, um profissional que vai estar lá em sala de aula, vai conseguir acalmar, tirar ele e segue a aula. Claro que a gente sabe que não ia seguir da mesma forma, mas com esse outro olhar, juntando, fazendo com que ele participasse, não o excluindo. Então é muito difícil nesse sentido, sempre é muito difícil para o pai e para uma mãe entender que o seu filho, além de ser diferente, ele também é olhado de forma diferente. O olhar da sociedade para esses pais são diferentes. Então eu digo para vocês, a luta é diária, os profissionais existem e a gente tem que estar correndo atrás, ou tendo o privilégio de um bom plano, ou lutando com todas as forças para que se tenha isso de forma gratuita. Eu vou complementar um pouquinho como profissional. Isso é muito real, né? Eu sempre digo que lá no meu período de escola, quando eu era estudante, hoje eu entendo que eu tinha 2 colegas que eram autistas, mas naquela época eles só eram vistos como os estranhos. E o que acontece? Hoje nós temos informação. O problema é que as pessoas elas não querem muitas vezes ouvir a informação e elas não respeitam. A gente tem um problema sério com a palavra respeito. A gente fala muito em empatia, a gente tem que ter empatia, tá? Mas empatia sem respeito não existe. E também eu sempre digo que nós temos uma outra palavrinha bem problemática que é o preconceito. Né? As pessoas não sabem como é, mas elas olham e querem tirar conclusões precipitadas, como foi dito, né? Como que é para os outros pais entenderem o comportamento do meu filho. Né? E hoje a gente vê em muitos casos que preconceito dos pais, das outras crianças principalmente, e eu digo para vocês que muitos pais de autistas também têm preconceito. Sim, demais. Eu digo, o meu filho hoje, fazem 2 anos, ele vai fazer 18, com 16, foi a primeira vez que ele recebeu um convite para ir no aniversário de um amigo, na casa do amigo. Por quê? Porque ninguém nunca, o outro pai, a mãe, nunca se preocupou em perguntar: o teu filho precisa de alguma coisa diferente? Precisa que eu faça uma comida diferente? Ou que eu medique em algum horário? Não, as pessoas fogem disso. Se ele é diferente, ele não vai nem pertencer ao mesmo grupo.
Então um dia ele chegou em casa, mãe, o que é a festa do pijama? Filho, festa do pijama, todo mundo vai, coloca um pijama e vai dormir. Ah, mãe, vai ter a festa do pijama na casa do fulano, todos foram convidados. Ele não tinha sido convidado para a festa do pijama. Comprei um TikTok para mim, comprei um TikTok para ele, fizemos a nossa festa do pijama. Mas é difícil tu pegar e julgar que aquele outro pai ou outra mãe possa ter a capacidade de chegar na gente e perguntar. Muitas crianças dormiram nessa festa do pijama na casa do coleguinha. Para mim, o meu não iria dormir. O meu toma medicamento, ele podia aproveitar a festa do pijama, ele podia estar lá vestidinho como todos os outros, e eu tenho uma combinação de horário. Esse horário agora, todo mundo então vai dizer que os pais já vão começar a buscar, eu estou indo buscar meu filho, pronto. E ele iria participar da tal festa do pijama. Mas não é assim, não acontece dessa forma. É pensar recursos, né? E também quando fala sobre a busca, né, no sistema de saúde público, também a questão da carência, né, é muito grande. Mas assim, eu não ponho panos quentes, né? E a gente também tem no setor privado bastante oferta, mas nem sempre as ofertas elas estão preparadas para o que elas estão recebendo. Então, a gente precisa, como profissional, pensar que nós, vamos supor, eu trabalho com a parte privada, né? A gente precisa do recurso para manter a nossa própria vida, o nosso próprio negócio, mas eu ouvi de uma pessoa, eu comentei que eu estaria aqui hoje, divulguei e tal, e aí essa pessoa que é até da área da educação chegou para mim e disse assim, mas tu vai participar de graça? E eu, sim. E aí, o que a gente chega a dar um prego, assim, sabe? Nem tudo é dinheiro, né? É afeto, é respeito, é muitos componentes misturados. E quanto mais pessoas receberem informação, eu ainda acredito que a gente pode ser ser humano, né? Ter humanidade. E eu acho que quando a gente faz o nosso papel e faz de coração, as coisas crescem, né? Elas chegam mais longe. Então, acho que dividir conhecimento, experiência é básico na nossa vida como profissional, como ser humano. Então, quanto mais pessoas entenderem o que está sendo dito desse jovem com 18 anos, a comida é diferente pela seletividade alimentar, o participar com um grupo, mesmo que de uma forma diferente, por que não? Né? Mas isso vai depender da nossa humanidade, enquanto ter amor, compaixão, para que o outro seja pertencente. Na prática, esse aniversário que ele foi convidado, ele gosta de cachorro quente, e a mãe do amigo perguntou para ele, Alexandre, o que tu gosta? Eu gosto de cachorro quente. E aconteceu um fato inusitado, né? Inclusive, porque meu filho, ele não tem seletividade alimentar, mas a maioria tem, por cor, por textura. O meu não tem, mas o que ele tem, se eu apresentei para ele um cachorro quente desde a primeira vez, fazendo de uma forma, para ele o cachorro quente só é cachorro quente se todo mundo fizer da mesma forma. E ele foi no aniversário, chegou no aniversário. Era diferente. Alexandre, tu tá com fome? Tô, tia. Tem cachorro quente? Tem. Ele olhou. Tia, não tenho fome. Eu vou lá no quarto jogar, os meninos estão lá. E ela, mas como assim, Alexandre? Não, tia, tá tudo bem. E quando ele chegou no quarto, ela se desesperou. Alexandre, vem cá. O que houve com o cachorro quente? E ele pegou e disse, tia, isso não é cachorro quente. Isso é salsicha cozida. E ela, como não, Alexandre? Olha aqui, tem salsicha, tem milho, tem ervilha, tem batata palha. Tia, não leva a mal, eu vou te ensinar. Cachorro quente, você pega a salsicha, você corta ela toda em rodelinha, você coloca o molho vermelho, o milho e a ervilha e cozinha, tia. Aí sim, quem quer colocar mais ketchup, coloca, quem quer. Ah, Alexandre, pois é, eu fiz uma salsicha cozida. Ele continuou jogando, ela foi lá, pegou uma panela, colocou, picou 2 salsichas, botou o molho vermelho, juntou o milho e a ervilha
abriu a porta do quarto, quando ele olhou, ela me ligou. Kelly, aprendi a fazer cachorro quente. Oh meu Deus, o que aconteceu? O que meu filho aprontou? Não, ele só me ensinou a fazer cachorro quente. Eu, como assim? Que vergonha é essa que eu estou passando? Ela, não, Kelly, ele do jeito mais tranquilo que teve, ele me disse, tia, isso é salsicha, não é cachorro quente. E eu aprendi a fazer cachorro quente. Ele comeu, adorou, e é a forma. Então ele não tem a seletividade alimentar, mas ele foi apresentado dessa forma. E como outros pratos, para ele, a mãe dele faz o estrogonofe desse jeito, para ele vai na sua casa, ele vai comer, ele vai dizer, uma carne com molho. Porque lá em casa não tem estrogonofe, é carne com molho. Aí tu diz, Alexandre, eu fiz um estrogonofe, ele vai olhar e vai dizer, tia, é uma carne com molho, tá uma delícia. Mas eles são assim. E nada impede de eles serem respeitados por ter essa diferença. E isso, né, não é só com a alimentação, isso é com tudo. Por quê? Porque tem, vamos dizer assim, ela está falando desse jeitinho simples, né? Mas, enfim, mãe, é profissional, sabe que existe o que a gente chama de termos técnicos. E às vezes, o que fica difícil para as pessoas, para a sociedade de modo geral, é justamente quando os profissionais vão lá e falam os termos técnicos. Traduzindo para o termo técnico, o que ela está falando é de rigidez cognitiva, é de literalidade, né? Eles são literais. Se tu disser pula aqui, eles vão vir de lá até aqui pulando, porque a gente disse pula aqui. Ou talvez ele vai vir até aqui, e quando chegar aqui ele vai pular. Então, o cachorro quente ou qualquer outra comida, ele come tranquilamente, mas sempre feito da mesma forma. Então, vocês já devem ter visto na internet alguns pedidos assim, eu preciso do prato tal. Por quê? Porque aquela criança autista, ela só come no prato daquele modelo e o prato quebrou. Isso é da rigidez cognitiva, ela não consegue, ela tem muita dificuldade de trocar o tipo do prato, de trocar o nome como a comida é chamada e assim por diante. Daí talvez assim, Daniela, mas isso vai ser pro resto da vida? Não sei. Por que eu não sei? Porque alguns autistas conseguem flexibilizar, melhorar essa rigidez, outros não. Então, como a gente não sabe como que vai ser a evolução daquele autista, a nossa resposta, e quando a gente fala quanto profissional, não sei, é porque a gente não tem como prever. E não existe essa previsão, existe essa evolução, como que ele vai evoluir. Na verdade, depois que isso aconteceu, lá em casa a gente faz metade do pacote da salsicha inteiro, metade do pacote da salsicha picadinha. Por quê? Porque um dia, depois que isso aconteceu, ele disse assim, filho, eu quero uma salsicha inteira hoje. Mãe, eu quero comer, eu quero ver que gosto vai ter. Fiz a salsicha inteira, ele não tocou na salsicha inteira, ele comeu a parte da panela que estava toda picadinha, respeitei no molho, respeitei em tudo. Por quê? Porque não dá para mudar tudo, tu vai começando por partes. Na segunda vez que eu cheguei para ele e disse, eu vou fazer de novo, eu vou comer a salsicha inteira, posso experimentar? Pode. Hoje a gente faz meio a meio. Dependendo de como ele estiver, ele vai comer só picadinho. Dependendo de como ele está, ele diz assim, posso comer da sua? Não há problema nenhum de comer da minha inteira. Então, essa rigidez existe, mas no autismo a gente também tem que respeitar o grau de dificuldade. Porque eu estou aqui dando um relato de um adolescente verbal, um adolescente de um nível 1, então ele não requer uma demanda muito grande. E isso foi o que impactou na hora do laudo dele. Ele era verbal. Então, vem cá, é autista, não é? O meu filho, ele sempre olhou, tu pede para ele, me olha nos olhos. Às vezes tinha um desvio, às vezes ele olhava. Então, o especialista, bom, ele é ou ele não é. Existem as dificuldades, por quê? Porque cada um desenvolve uma maneira diferente, não são iguais. Então, é muito fácil a gente estar aqui falando de um que tem um nível de suporte menor, então ele vai ter uma chance maior lá nessa
forma que ele tem cognitiva de ser trabalhado. Ele consegue olhar um pouquinho mais. A forma que tu falou da literalidade, eles são assim. Meu filho, uma vez eu não sei o que a gente estava, o leite com manga mata. Entrou na cabeça dele, leite com manga mata. Tu pode oferecer o que tu quiser. Se tiver leite com manga, ele nunca vai. Ele vai olhar para ti e vai dizer, isso mata. Foi dito dessa forma. Então ele não consegue olhar adiante. Ele é muito criativo, inclusive, mas a criação dele não vai passar daquele quadrado que ele delimitou. A gente não consegue vislumbrar isso para muito mais. Então, contei para nós um pouquinho da tua experiência. Bom, analisando o que as suas falaram no passado, quando eu era pequena, uma das minhas maiores dificuldades foi quando eu fui atrás para saber do autismo. Eu tenho muita dificuldade de coordenação motora, coordenação motora. Só que isso era desde pequena. Até muitos dos trabalhinhos do colégio minha mãe me estava fazendo. Porque se colocar 4 pontinhos numa folha de ofício, faz 4 pontinhos, pega uma régua e liga os 4 pontinhos para fazer a linha reta, eu não consigo fazer. Então, como eu tenho 35 anos agora, naquela época de colégio não tinha internet, não tinha a modernidade hoje para fazer os trabalhos, então era muito manual, fazer uma capa de trabalho, tudo mais assim. E eu tinha muita dificuldade para pintar também. Hoje, quando eu vejo que está muito na moda os Bob Goods, né, eu passo o ranço de olhar porque eu não consigo ter aquela habilidade para pintar. E não é tipo, tu já tentou? Sim, já tentei várias vezes, aí tipo, pinto assim, depois já viro assim, já faço bolinha. Eu sou concursada e sou muito concurseira, adoro fazer provas, estava sendo com elas, estou estudando para a prova da OAB. Fazer aquelas bolinhas no cartão resposta é bem dificultoso para mim, porque eu não consigo fazer aquela bolinha, não sei, parece ser tão simples, tão fácil para mim, é bastante dificuldade, que é fazer a pintadinha ali. Então, isso desde pequena, sempre tive essas dificuldades assim. Aí nessa questão da coordenação motora, coisas simples, às vezes eu tinha muita dificuldade para fazer. E na fase agora adulta, para trabalhar, eu sou concursada dos Correios, iniciei como carteira. Então, tem algumas funções, agora não sou mais carteira, mas na época, quando eu era carteira, algumas funções que utilizavam muito a coordenação motora para fazer a separação das cartas na época. E isso me atrapalhava muito. Aí eu fui no neurologista, porque eu achava também um pouco estranho, porque eu piloto moto, né? Faço parte do motogrupo. E na época eu lutava Muay Thai, Jiu-Jitsu, que também utiliza bastante coordenação motora e os reflexos. Aí eu fui no neurologista, fiz vários testes, e ele falou, olha, não tem nenhum problema. Aí ele perguntou, tu já foi a algum psiquiatra, já procurou? Eu disse, não, eu vou, mas por outras questões. Aí ele disse, não, eu te indico que de repente tu conversa com um psiquiatra ou um neuropsicólogo, porque pode ser que tu tenha alguma outra dificuldade. Só que não, eu deixei passar. Então, aí conversando com o meu psiquiatra, ele já tinha falado várias vezes de eu fazer alguns testes para TDAH, autismo, os transtornos, né? E eu fui deixando, não fui, daí um dia ele falou, daí eu resolvi, vou fazer. Porque o meu pensamento sempre foi, eu estou com 35 anos, que diferença vai fazer? As dificuldades que eu tinha, eu vou continuar tendo. Aí, mas fui no primeiro médico, aí não é fácil o diagnóstico, nem elas falaram. Eu fiz vários testes, foram vários dias, e aí o primeiro médico disse, tu faz parte do espectro do autismo, nível moderado. Aí ele disse, eu vou te explicar meio por cima, depois se tu quiser mais, conversamos. Tem o nível leve, o nível moderado e o nível avançado. Tu não tem problema na fala, é que daí eu já não sei bem os termos técnicos, então eu vou falar mais do meu jeito. Não tem problema na fala, assim, algumas coisas têm bastante dificuldade, outras não. Aí passou, aí eu não quis, sempre fui assim, tinha as dificuldades e sempre fui a cliente mais esquisita do rolê, né? Sempre fui mais diferenciada. Quando era pequena, reunião de família, eu não gostava muito de brincar com meus primos de corre aqui, puxa ali, nunca gostei. Sempre gostava de ficar mais quietinha, olhando TV.
E que daí a gente sempre usava aquilo, é antissocial. E eu sou filha única também, daí tipo, puxava também, fica sempre sozinha, filha única. Aí tá, aí eu fui na segunda médica, aí fiz também mais vários dias de teste, várias conversas, várias consultas, e saiu também o diagnóstico, que foi a mesma coisa, não tinha nem comentado com ela que eu tinha ido no outro antes. E aí deu o mesmo diagnóstico, porém dela, daí ela deu o diagnóstico que ela disse que seria mais completo, que aí ela disse que eu faço parte do espectro autista, nível moderado, e também tem nível leve do TDAH e depressão. Aí, na hora assim, ela me perguntou como é que eu me sentia recebendo o diagnóstico. Eu disse, eu não sei explicar bem, até porque eu nunca pensei muito nisso, assim, sabia que era um pouco diferente, fora do comum, porque eu gosto muito de utilizar a palavra comum e confortável. Porque dizer, eu sou normal todos somos, mas também ao mesmo tempo não. Porque hoje em dia é difícil ter uma pessoa normal. Então, aí eu uso o comum, tipo, que às vezes eu sou fora do comum, que todo mundo consegue fazer ali, que é simples, que é comum, eu já não consigo, um pouco diferente para mim. Às vezes consigo fazer de uma forma diferente. A questão que nem tu falaste da comida, minha mãe sempre fez purê, eu adoro purê de batata, eu utilizo a palavra do conforto, sinto conforto em comer comidas mais líquidas e pastosas. Mas eu não tenho essa atividade alimentar, como de tudo. Só comidas mais crocantes me incomodam, mas eu como. E o meu namorado, ele faz um purê diferente, e pra mim não é um purê que vai me satisfazer. Aí tá crescendo. Aí na questão, voltando do diagnóstico, aí eu disse, eu não sei como existir, mas eu sinto de uma certa forma alívio e outra preocupação. Alívio porque corresponde a todas as esquisitices. E a preocupação de como lidar, porque envolve ali o preconceito. E eu também sentia isso do autismo, a parte visual, que a gente usa aquela frase clichê, que o autismo não tem cara, mas a gente está acostumado a ver aqueles autistas que tem problema de fala, ou fica se embalando mais, que isso eu não tenho problema de fala. Aí tá uma coisa, eu adoro falar, adoro falar, mas eu não gosto muito da interação, de troca de conversa. Converso normal, né, óbvio, até como a gente precisa, né? Mas eu não gosto, não me sinto confortável. Prefiro sempre eu falar. Sempre que nem na escola, apresentar trabalho, sempre adorei. Odeio fazer trabalho em grupo, sempre odiei. Aí, não, mas tem que fazer. Aí eu ficava por último ali para ver se eu não ia ser escolhida, se eu sobrava para fazer sozinha. Mas não, sempre a professora encaixava. Aí eu dizia, não, vamos fazer o trabalho. Aí veio aquela parte do hiperfoco. Quando era um assunto que me chamava a atenção, dominava. Aí eu fazia todo o trabalho, ali na parte escrita, separava um pedaço para cada colega e eu deixa para mim que eu apresento. E às vezes os professores tinham que mandar, Joyce, deixa teu colega falar, porque aquilo além do tema me chamar a atenção e eu gostar de falar aquilo, eu sentia melhor falando. Daí às vezes os colegas falavam, é tua vez. Daí o colega falava e eu ficava naquela angústia, porque eu sabia, às vezes eu ficava, naquele travar. E eu ficava na angústia porque eu já sabia como continuar ali, e aí eu olhava para o professor, daí às vezes aí principalmente foi mais na faculdade, daí mais tranquila, aí eu me meti, seguia a fala do colega. Então eu gosto mais de palestrar, né? Então foi mais assim, tá tudo sendo uma novidade porque o meu diagnóstico foi agora tardio, então, como eu falei, sempre via pelo visual, o meu namorado tem um sobrinho que também e ele é bem visual porque ele tem essa função do balançar, mas na fala não, ele conversa normal, mas tu vê a mentalidade dele também, uma criança, ele está com 16 anos, mas parece que é bem criança. Entrando nas estereotipias, né? Então cada um tem um tipo ou várias, né? O balançar, na verdade, tu vai estar tentando achar o teu ponto de equilíbrio, teu cognitivo funcionar da forma correta. O meu filho, ele começa a balançar, e a gente fez um cruzeiro esses tempos e entendeu perfeitamente o que ele passa, porque quando nós descemos, nós tivemos assim, síndrome do desembarque. Então foram 3 dias que parecia que a gente estava assim, e exatamente é como o comportamento autista se sente para tentar entrar no eixo. E o meu filho, por vezes, a gente olha para a cara dele e diz assim,
pelo amor de Deus, está me dando labirintite, daí ele para, você mãe, então tá, e continua conversando, porque no grau de ansiedade, aí começa a vir principalmente mais esses movimentos. Quando tu falou da motricidade, a motricidade fina, geralmente, ela é muito presente, essa dificuldade. E enquanto pais, imagino que eles em algum momento possam ter passado também, como eu passei numa entrega de avaliação numa sala de aula. Eu estava lá com a mãe do coleguinha do meu lado, olha que lindo esse desenho que minha filha pintou e não tinha um rabisquinho fora. E aí daqui a pouco ela olhou, mas pensando bem, saiu aqui, e eu com o meu filho botando embaixo da avaliação do parecer descritivo, e ela, por que tu tá fazendo? Porque a bola do meu filho era um risco. E aí eu olhei para ela e disse assim, tá vendo esse risco? É uma bola. Tá vendo aquele outro risco ali? Sou eu. E ela preocupadíssima naquela avaliação, olhando o desenho da filha dela, que saiu um pouquinho, a pintura saiu do quadro. Sabe? É aquilo que a gente volta e diz, o quanto é complicado até tu te colocar numa sala pegando uma avaliação do teu filho, onde está todo mundo rindo, olha lá, é nota 10. O meu filho, com o laudo teu foi tardio, eu não sei se tu passou por isso, como o do meu filho ele teve o diagnóstico com 7 anos, é parecer descritivo. E dentro do parecer descritivo, a avaliação dele vem toda escrita, ele não tem nota. Até um dia que nós chegamos em casa, ele estava com a prova dele lá acho que era de geografia, escrito por ele, 10, parabéns. Mãe, aqui minha prova, o que é isso, filho? Eu olhei a letra e comecei a rir. Ele tinha necessidade de ter uma nota, porque todo mundo tinha. E aí ele chegava para o professor, me dá uma nota. E o professor escrevia lápis, porque tem que ser um parecer descritivo. E aí ele pegou e botou em cima do parecer 10, parabéns. Você entende? Então, é ele tentando, da forma que ele tem, se fazer dentro dessa sociedade. Né, dizer como o professor coloca. E na escola, a escola que ele está, ainda bem, ele pede para fazer a prova sempre separada, ele não faz a prova junto com todo mundo, ele vai para uma outra sala. E vários professores permitem que ele faça de forma oral. Porque da forma oral, ele abre a boca e vai. Só que se pedir para ele pegar e descrever, Alexandre, descreve aqui hoje a Joyce está sentada na cadeira. Ponto. Não, filho, mas o que mais? A cor do cabelo, tudo tu tem que ficar pedindo, eles não conseguem. Ele vê da forma geral. Então, o que aconteceu? O professor se viu na necessidade de chegar para ele e dizer assim, então tá, Alexandre, hoje começou a prova. O céu está lindo, tu vê, não tem uma nuvem, e começa a falar, entra dentro do assunto da prova, e ele fala tudo que o professor quer escutar, conversando. O professor chega a fazer aquela pergunta de uma outra forma, mas uma escola particular, algum tipo de privilégio, os professores envolvidos em fazer e proporcionar para que dê certo. Enquanto a gente vê que não é a realidade de todos. Infelizmente, não é a grande realidade. Onde aquela criança vai ter que ir lá escrever, e se não conseguir escrever, vai ter que estar dentro daquela turma, com o barulho, com o seu grau de ansiedade, lá batendo na porta, tendo que fazer uma prova. E isso também é importante frisar, né? Essa questão da escrita, como ela falou da coordenação. Hoje, não sei se todos já viram, tem alguns adaptadores para segurar o lápis, né? Por causa da questão da motricidade fina. Algumas crianças precisam, outras não. Então, todos nós, quando a gente começa a escrever, a gente pega o lápis tudo assim, né? E aí depois que a gente vai lá segurar em pinça, como se fala, né? E algumas crianças têm muita dificuldade para isso. Como a gente, para linkar a questão do famoso grau, né? Leve, moderado e severo. Então, nem todas as crianças vão conseguir falar, nem todas as crianças vão conseguir escrever.
E aí também veio um boom, digamos assim, de que todo autista tem altas habilidades. Antes era que todo autista tinha deficiência intelectual, aí depois todo autista tem altas habilidades. Mito ou verdade, né? Mito. Por quê? Porque cada um é único. Isso para quem é típico também. Talvez eu tenha alta habilidade numa coisa e não tenha para outra. E é comum, tanto dentro quanto fora do espectro. E aí, então, as crianças, elas têm algumas o hiperfoco por letras e números. Daí, assim, tu viu, meu filho sabe todas as letras, meu filho sabe todos os números. Gente, isso tem um nome, a gente chama de hiperlexia, né? Não é que aquela criança está sabendo exatamente a funcionalidade daquelas letras e daqueles números, né? Aí, eu tenho um paciente que ele tem 5 anos e ele tem muitas demandas para serem trabalhadas, inclusive ele ainda usa fralda. E aí, ele começou a conseguir ler, né? E aí eu percebi e fiquei quieta, eu não falei nada sobre aquilo. Aí veio não sei quem lá e disse, tu viu que o fulano está lendo? E a mãe, Dani, ele está lendo, não sei o que e tal. E eu sim, eu disse, fulana, eu já tinha percebido. Eu acho muito legal, só que o que adianta a gente ficar só instigando ele a ler se ele ainda não desfraudou? A gente tem outras coisas tão funcionais e prioridades do que ele está com 5 anos e está lendo. Primeiro a mãe ficou assim, tipo, pena. Poxa vida, meu filho está lendo, ela está dizendo que isso não é tão importante. Mas quando ela começou a pensar, ela se deu conta. Aí veio uma outra também, o menino está no 1º ano, e ele mal segura um lápis, só que ele lê, ele sabe ler e escrever, ok, só que ele não desfraudou ainda. Aí a mãe chegou, Dani, eles vieram me dizer que a escola está querendo botar ele para o 2º ano. Me deu um troço, assim, sabe? Eu disse assim, fulana, senta aqui. Daí ela fala, eu disse assim, eu acho legal ele saber e tal. Teu filho consegue segurar o lápis? Não. Teu filho desfraudou? Não. E eu disse assim, então esse ano ele vai para o 2º ano, no ano que vem ele vai para o 3º, no outro ele vai para o 4º, e quando é que ele vai desfraudar? Tu entende? Então, assim, talvez se vocês me escutando digam assim, nossa, mas que cruel, né? A criança conseguiu e ela dizendo que não é tão legal assim, sabe? É pouco. Mas a gente precisa da base, dar condições de vida diária para essa criança, né? Gente, chega uma hora que eles precisam usar fraldas de adulto no dia a dia, porque eles são grandes, né? E uma criança que talvez vocês digam assim, mas e se ela nunca conseguir desfraldar? Vai ter casos que não vai desfraldar nunca, infelizmente, mas tem aqueles que vão conseguir e que é só uma questão de pouquinho de estímulo, e aí eles não são estimulados. Então, a gente precisa ser verdadeiro, né? E às vezes eu chego ao ponto, estava comentando com as gurias, de chegar para os pais e dizer assim, o que vocês querem? Vocês querem que eu minta para vocês ficarem felizes ou vocês querem que eu fale a verdade para a gente trabalhar juntos? Eu uso essa frase. Feia, né? Mas eu uso. Por quê? Porque o que eu como profissional quero, desejo para aquela criança? Que ela vai evoluir. Assim como tem outras crianças com nível 2, 3, né? Que não deve se falar em nível 2, 3, né? Tem nomes mais bonitinhos para se usar, que é uma criança, é um adulto hoje, que ele vai continuar só emitindo sons, gritos, muitas vezes, sendo agressivo. Por quê? Porque isso faz parte do espectro, onde se diz que é individual, cada um é um. Sabe aquela frase que tem muitas vezes na mídia, autismo não tem cara? É porque não tem regra para autismo. Assim como algumas outras, né, doenças, que todo o cardíaco vai não sei o quê, mas nem todo cardíaco vai ter uma morte de infarto. Ele vai poder morrer por outra coisa, porque não é igual, não é regra. Tem sintomas iguais, tem situações que podem acontecer em comum com o cardíaco, sim, mas não significa que toda a evolução de cada um vai ser igual. E o autismo é a mesma coisa. Quando a gente realmente
conseguir aceitar que cada um de nós é único, exclusivo, isso também vai ajudar no preconceito. E isso é uma coisa que eu também uso. A gente tem cada uma a impressão digital, né? Nós somos milhões de pessoas pelo planeta, bilhões, sei lá quantos, não sei, pelo planeta Terra até que se saiba, né? E as digitais, quais as chances de duas pessoas terem a mesma digital? Então isso é igual ao autismo, cada pessoa é única, e fora do autismo também, cada um de nós é único. Hoje em dia a gente escuta muito, nunca vi tanto autista. Não tinha antigamente. O autismo ele sempre existiu. O autismo antigamente eram aquelas crianças mais esquecidas, onde a sociedade olhava e dizia: aquele lá toma Gardenal. Ele é deficiente, ele toma Gardenal. Por quê? Porque existia uma medicação. O Gardenal era para tudo. Bastava ser diferente, ele era louco, ele era deficiente intelectual, ele tomava Gardenal. E ninguém chegava perto. Ele era retardado. O retardado mental. O autismo ele sempre existiu, só que poucos anos para cá, ele passou a ter nome e visibilidade. CID, ele fez parte do DSM-5, ele está no CID-10, no CID-11. Então, ele passou a fazer parte faz pouco tempo, mas ele sempre existiu. A luta daqueles pais antigamente é porque eram todos da área mental. Hoje não. Hoje tem nome e sobrenome. Tem doenças associadas? Tem, com certeza que tem. Mas não é que hoje tem mais autista. Hoje nós demos nomes, a gente está conseguindo colocar nome àquilo que a criança apresenta. Se fala de incidência, né? O número de autistas na população. Tem aumentado cada vez mais a incidência, mas tem aumentado cada vez mais os diagnósticos, né? Então é isso que a gente também precisa estar atento. E uma coisa, assim, antes, né, o Gardenal era para tudo, né? Aquele lá toma Gardenal. Eu também sou dessa época. É louco, não vai dessa. A gente sabe que é louco. E só que além do Gardenal, essas pessoas, como elas tinham estereotipias, né, que é aquele balanço, a emissão de sons, muitos não eram verbais, então elas eram hospitalizadas, institucionalizadas. Então, os antigos famosos leprosários tinham dezenas de autistas dentro desses locais. Essa semana até eu recebi um videozinho de uma pessoa que são cenas antigas, assim, preto e branco, inclusive, que eram pessoas autistas institucionalizadas, né, onde elas eram amarradas. Por quê? Porque elas tinham estereotipias e as pessoas, algumas diziam que elas estavam até, inclusive, dominadas pelo demônio, né? Tudo isso já se ouviu. E isso também tem, ainda nos dias de hoje, infelizmente, uma influência das próprias religiões, né? Há uma pessoa que tem uma estereotipia, dependendo da estereotipia, algumas pessoas dizem assim: olha lá, está possuída, se balançando, se mexendo. E é falta de conhecimento. Então, por isso que a gente está aqui. Quando eu disse para vocês que alguém chegou para mim e disse assim: mas tu vai lá falar de graça? Sim, eu vou, porque é disseminar conhecimento, é ajudar a fazer com que as pessoas sejam respeitadas e pertençam à sociedade, para não ficarem que nem eram antigamente, marginalizadas, à margem da sociedade, lá, literalmente presas numa prisão diferente. Como eu digo assim, a rede de apoio é muito importante, muito. Ela faz assim necessária, mas enquanto tu vai procurar uma rede de apoio, às vezes tu não tem dentro nem da tua casa, nem da tua família. São casamentos desfeitos, muitas vezes, mães ausentes, a gente geralmente diz pai ausente, mas tem os dois lados. Mas a rede de apoio, às vezes, nem em casa se consegue. E aí eu pergunto: o que tu já fez por alguém que tu conhece que tem uma criança de um suporte, então, que não requer tanto auxílio por aquela pessoa? Em algum momento tu
já te ofereceu para dizer assim, vai tomar um banho de 15 minutos? Tu quer ir no supermercado ver preço, só rodar dentro de um shopping, eu fico com o teu filho? Não existe. No autismo isso daí não existe. Então, quando a gente busca uma rede de apoio, a gente também busca alguém que olhe para ti e diga assim, é que nem quando volta do pós-parto, né? Dorme enquanto o bebê dorme, aproveita agora, ele está dormindo, você vai dormir. No autismo, tu não pega alguém que diz assim, vai lá, toma o teu banho de 15 minutinhos, relaxa, deixa a água quente batendo nas costas que eu vou olhar ele. Gente, todo mundo conhece alguém dentro de uma família que tem ou uma criança diferente no autismo ou em qualquer outra dificuldade, que tu pode contribuir sem problema nenhum, que tu pode estar junto, que tu pode te oferecer, te doar 10, 15 minutos, porque o discurso é muito bonito. Eu tenho uma rede de apoio. Será que esse casal que tem uma criança em algum momento, faz quantos anos que eles não conseguem sair, os dois sozinhos para jantar ou almoçar? Será que em algum momento eles conseguem dizer, olha, eu vou ali e volto às 7 horas da manhã? Às vezes não. Por quê? Porque a família está toda junta. Mas na hora que um pega e levanta uma hipótese de vamos, todos eles vão. E tu continua com o teu ali. Então a rede de apoio é importante em todos os sentidos. E a rede de apoio não é só pai, mãe, avó, avô, é gente que tem. E às vezes quem menos tem condição é quem mais tenta te ajudar e se doar para isso. E a rede de apoio também é a escola, né? Que aí é um outro complicador, né? Por quê? Porque essa criança em sala de aula, dentro do pátio da escola, no refeitório da escola, ela vai demandar, né? Por quê? Porque se é uma criança que tem seletividade alimentar, ela não vai querer nem entrar no refeitório, que dirá sentar no refeitório. Aí se ela sentar, tu já ganhou uma batalha. Se ela comeu alguma coisa da escola, então, meu Deus, tu chegou no céu. Por quê? Por causa dessa questão da seletividade alimentar. Então, a cada passinho que essa criança dá, né, tendo condições para ter essas evoluções, condições que eu digo assim, né, qual as habilidades que essa criança está conseguindo desenvolver para avançar, né? Então, a escola tem lá vários alunos numa sala de aula, a grande maioria não tem um auxiliar, um monitor, um AT, então, meu Deus, aí também, aí viu Jesus Cristo quando tem um AT, né? É só o estagiário, aquele que tem que cumprir a carga horária, coloca lá cuidar do autista. E aí, quando é uma criança que, como eu disse para vocês, que usa fralda, que não tem, né, essa habilidade de controle dos esfíncteres, de se higienizar e etc., então, esse monitor, ele ainda tem que higienizar aquela criança. E quanto maior essa criança for, a gente sabe que alguma coisa ela come, então, quando ela evacuar, ela vai crescendo, movimento do intestino e assim por diante. Então, tudo se torna cada vez mais difícil. Não se torna fácil, né? Vai se tornar, entre aspas, mais fácil se essa criança conseguir se desenvolver. Agora, se ela não está se desenvolvendo, as coisas se tornam mais difíceis porque ela está crescendo e ela vai demandar mais. Acho que a parte já tinha falado. Outra coisa que às vezes também, que agora que eu percebo também, às vezes eu me desligo, às vezes eu estou olhando para a pessoa conversando, eu quero tentar prestar atenção, às vezes eu não consigo. Tipo, parece que dá uma desligada, tem algumas coisas assim que acontecem. E também na questão da escola, eu tenho, para a maioria das coisas, muita facilidade de aprender. Então eu aprendia muito rápido, que às vezes eu até fazia o tema que era para fazer em casa, eu fazia no colégio e acabava incomodando ali no ambiente, porque os colegas nem todo mundo tem a facilidade de aprender. Não sou que nem ali o autista que tem aquela que não tem altas habilidades, né? Mas só que tem mais facilidade que outras pessoas que não estejam no espectro, pode ter também. E no serviço também, e isso é uma coisa que às vezes me prejudica um pouco, que nem no momento eu estou gerente, né, na Instituto Correio, e o atendente que está lá comigo, às vezes ele, como toda pessoa, ele demora um pouco a aprender. Aí eu falo,
aí daqui a pouco já começa a me dar uma, parece que eu vou ter uma infarto, né? Como é que eu não consigo aprender ainda, pelo amor de Deus, assim, já falei várias vezes, e não é só ele específico, às vezes o outro colega que está lá também, um carteiro, que eu expliquei já várias vezes que aconteceu, parece que, é tão difícil aprender isso daí. Aí teve uma vez, como eles sabem que eu falei para eles, né, do meu diagnóstico, aí um dia um falou para mim, então tu descasca, porque eu tenho dificuldade de descascar batata. Aí ele disse assim, eu não consegui aprender, então tu descasca a batata para mim, daí a gente começa, porque de certa forma a gente brinca ali, né, com respeito, mas até para ficar mais leve, porque às vezes é bem perceptível quando começa a ficar muito irritada. No negócio das estereotipias, eu fico mais, que eu percebi até a minha psicóloga falou, que é os movimentos com as mãos, que eu nunca tinha percebido isso, né? Aí quando ela falou que até agora eu não sei o que deu uma coisinha ali, aí parece que coisas que eu mexo ou ouvido, uma coisa parece que acalma mais. É a regulação. Aí muitas coisas eu estou aprendendo agora também, porque é tudo novidade para mim, porque como antes, né, e meus pais sempre me trataram normal, também como se não tivesse nada, também não aquele que não tem aparência, né? E eu acho assim, daí é uma opinião mais particular, porque eu vejo que daí vocês que lidam devem responder melhor. Tem pais que às vezes recebem o diagnóstico do filho e em vez de ajudar a criança para evoluir, para poder chegar aos 35 anos assim, às vezes parece que ele é doente e ele acaba querendo adoecer mais a criança. Ele não pode. Ou então, claro que tanto criança autista como uma criança que não é do espectro, às vezes é bagunceira ou birrenta de ambos. Só que no autismo nem sempre é a birra, né? É próprio por causa de alguma crise. Mas às vezes aquela crise ela acaba aumentando, pelo menos é o que eu vejo assim, dos que eu tenho à minha volta, e os pais não repreendem ou então nunca dizem não para nada. Eu recebi muitos nãos, e foi por isso que também acho que ajuda a evoluir. Porque enquanto os pais estão ali junto, enquanto é criança, tem toda a ajuda ali, o suporte. Mas e quando ele precisar ficar sozinho, ou principalmente precisar trabalhar, aí vai fazer alguma coisa, um chefe ou alguém vai te dizer um não, como é que vai lidar? Então, às vezes, eu acho que os pais também precisam de auxílio para lidar, para ajudar a criança a evoluir também. Isso é bem interessante, porque quando ela fala, né, de crescer, de ter que trabalhar, a gente tem que estimular para que a pessoa seja funcional, né, que ela possa conseguir gerenciar algumas áreas da própria vida, né? Talvez trabalhar também, por que não? Alguns autistas têm dificuldade para sair sozinhos, né? Poder fazer alguma coisa fora, preparar um alimento, enfim, tem uma série de coisas que qualquer um de nós precisa fazer, via de regra, e que às vezes para o autista se torna mais difícil. Quando ela falou assim dos pais receberem o diagnóstico, né? Se fala muito assim que quando a família recebe o diagnóstico, principalmente o pai e a mãe, eles passam por uma fase de luto, assim, né? Por quê? Porque todo pai e mãe, quando vai ter um filho, vai ter o quê? Vai desejar, vai esperar o dito filho perfeito, né? Que não tenha nenhuma deficiência, que não tenha nada, que o parto seja perfeito, nada ocorra negativo. E aí, com o passar do tempo, se tu tens o diagnóstico de um autismo, principalmente, que não é tão aparente, aquele filho perfeito, sonhado, desejado, ele morreu. Então, por isso é o luto. Não é que o bebê morreu, mas a expectativa do filho perfeito morreu. Então, a gente tem uma deficiência ali que precisa ser trabalhada. Então, a família passa pelo luto, passa pela negação. E tem pais de autistas que às vezes estão com 11 anos, 12 anos e que os pais ainda negam, né? Não tem nada, tudo normal, tudo normal. Então, claro que vai depender também da própria condição emocional daquela família para poder lidar. E isso é uma coisa que também é muito carente, esse apoio para as famílias, para direcionar, para dizer o que faz quando algumas coisas acontecerem, como é a melhor forma de conduzir. Hoje se fala em psicoterapia parental, né, que é um espaço para os pais serem orientados, mas via de regra, se a gente for para o sistema único, não tem, mal tem para ali para o
paciente ser atendido, que dirá para, né, fazer lá um grupo, um direcionamento, etc. Então, por isso que quanto mais a gente conseguir passar informações corretas, passar instrução, a gente vai estar ajudando essas pessoas, essas famílias, a lidarem com a deficiência, a lidar com as dificuldades desses filhos e assim por diante. Então, a importância da informação acho que muito funcional, no sentido de que vai funcionar o outro saber como conduzir. Ali, quando ela falou da questão da birra, da crise, muitos pais dizem assim, eu não sei quando meu filho está tendo uma birra, quando meu filho está tendo uma crise. E quanto mais eu dizer para o meu filho que ele pode fazer tudo o que ele quer, pior vai ser. Por quê? Porque eu não estou ajudando ele a evoluir. Pelo contrário, eu estou fazendo com que ele fique no mesmo lugar. E que quando ele tiver que ir ali fora da porta de casa, ele vai passar por muito mais dificuldades. É um processo que tem que ter muito discernimento e muita paciência. Em alguns momentos, as pessoas dizem, nossa, se eu falo com meu filho 2 vezes, na terceira eu só olho. O meu filho eu falo 10, falo 11, falo 1000. Não, mas o meu na terceira pega o chinelo. Aí eu sou obrigada a dizer para ele, eu vou espancar o meu filho todo dia. Não vai adiantar. O meu é diferente do seu. O seu, no olhar, ele fica quieto. O meu, ele vai me testar, mas ele está só te testando? Não, ele não tem essa capacidade ainda de entendimento. Então, que legal que tu pode falar 2 vezes, na terceira olhar, na quarta levantar um chinelo e ele fica quieto. O meu eu vou espancar, então eu não posso. Eu vou falar 10, eu vou falar 11, eu vou falar 12, e eu vou ter que entender que é comportamental, é o jeito dele. E isso é uma questão que as pessoas dizem assim, é falta de limites. Nossa, eu escutei muito. É falta de limite. Gente, nem tudo é falta de limite. Quando a gente percebe. Quando tu chega num restaurante, tu olha para o lado, tá o pai e a mãe lindo com o seu garfinho comendo e aquela criança destruindo, tu olha e tu vê quando aquela criança só quer atenção que ela não tem realmente e quando aquela criança não, está faltando alguma coisa. Tu entende? E muitas famílias, elas se escondem, elas não vão em locais públicos. Geralmente, quando o filho, a filha tem um problema, um comprometimento, ela não sai. Ela prefere não sair, ela prefere que aquela sociedade não a julgue. Porque a maioria do que a gente vê ali, realmente, não, é a falta de limite e a falta de visibilidade no dito normal. É muito mais fácil o atípico a gente cuidar e o meu ser muito mais confortável, comportadinho, como eu digo. Eu nunca passei vexame no shopping. O meu filho nunca fez barata morta no chão para ganhar um picolé. O meu nunca fez isso. O dito normal faz. E isso é bem importante. Atendo, várias famílias e muitas famílias, quando chegam no início do atendimento, quando elas iniciam, exatamente essa fala de que não vai em lugar nenhum, porque a criança se atira no chão, porque ele sai correndo, eu tenho medo que ele fuja, que ele seja atropelado, que, sabe, é só tragédia. E aí, o que é? É conscientizar os pais que se ele nunca fizer aquilo, aquela criança nunca vai aprender. Porque a gente não aprende algo que a gente não pratica, né? Então, a gente precisa exercer a prática. Então, daí, quando vê no passar do tempo, as famílias... uma vez uma mãe que não ia na pracinha com o filho, a gente foi fazendo todo o trabalho e ela começou a ir. Um dia ela chegou para mim e disse assim, tu sabe, Daniele, eu e o fulano, nós vamos ser padrinhos da bebê, não sei das quantas lá da família, e a gente tinha aqui no curso de padrinhos, e o fulaninho foi com a gente e ele ficou comportadíssimo. Daí eu disse assim, mas para quem não queria nem ir na pracinha, ir para um curso, que a criança ficou lá sentada, organizada, então, ele poderia fugir? Poderia, gente, eu não vou poder dizer para a família, não, tu pode ir, com certeza ele não vai fugir, eu não posso. Só que, se aquela criança não experimentar, não vivenciar, ela nunca vai aprender. Eu morei em condomínio a vida inteira com pracinha.
porque os dali já ouviam diferente. Então é uma questão de que eu prefiro não me machucar, eu não prefiro trazer para mim e para o meu filho mais aquela parte de que aquele lá é o que tem problema, aquele lá, aquela família, nunca vai ser o termo atípica, né? Aquela família lá, aquele menino tem defeito, entende? É o esquisito. É o esquisito. Então, nas pracinhas do condomínio onde eu morava, a gente praticamente não ia. Ele nunca deixou de ir em lugar nenhum. Ele nunca deixou de ir para o cinema, para o teatro, ele até gosta, mas com toda a dificuldade de iluminação, de acústica, mas sempre forçando. Por quê? Porque enquanto os pais, a gente faz, a gente quer o melhor. Então, o meu, ele nunca foi culpado de nada disso. Hoje eu posso dizer que ele poderia, numa certa idade, ficar um pouco melhor ou regredir. Ele não regrediu em nenhum momento. Mas por que também ele não regrediu? Porque sempre teve ali um pai e uma mãe que lutou e que forçou e que fez, não, tu vai experimentar. Eu vou passar a minha vergonha sem problema nenhum, mas tu vai comigo. Se ficar ruim no cinema, a gente sai. Senão tu vai ter que suportar essa carga. Por quê? Porque para o meu filho, ele entra no carro, bota o volume no último, se a música for interessante para ele. Se ele gostar daquela música, daquele cantor, ele vai escutar no último volume. Mas se passar um carro do lado dele e tocar a buzina, ele entra em convulsão, ele se desorganiza, acaba o mundo dele. E aí vocês vão perguntar, mas e aí, o volume interfere? Interfere, mas é a forma com que o cognitivo dele absorve esses ruídos que tem. E isso, né, de ele evoluiu super bem, daqui a pouco ele parou de evoluir ou ele regrediu. Isso também é previsível. A gente vai sempre estimular para que o autista consiga evoluir, mas pode sim ocorrer um fator transversal que atrapalhe essa evolução e faça com que, inclusive, ele possa ter uma regressão. Isso de ir ao shopping, etc. Tem um menino que a mãe dele tem já 2 filhas adultas, né? E ele é menor. E ela teve agora, recentemente, acho que não tem 6 meses, o diagnóstico tardio. E ela é autista, né? Ela é atípica. Então, quando ela recebeu o diagnóstico dela, ela já vinha trabalhando nela para que ela saísse com o menino, porque ela se desorganizava só com a possibilidade de ele se desorganizar. E aí, quando ela recebeu o diagnóstico, ela começou a entender melhor o porquê daquela angústia, daquela desorganização, da possibilidade do menino se desorganizar. E aí, então, agora, ela sempre diz, ela comenta, vamos supor, eles foram para o zoológico. Aí ela assim, Dani, eu fiquei lá me preparando. Eu sei que pode dar algo errado, sabe? É como se ela tivesse que fazer todo um mantra, né, para poder vivenciar aquela experiência. Mas isso, nesse caso, é bem interessante porque ela está se disponibilizando, sabe? Ela está entendendo que pode dar algo errado, mas mesmo assim ela está se disponibilizando a ir tentar. Até pouco tempo, o menino ia no supermercado de boa, nunca se jogou no chão, Um determinado dia, aconteceu uma situação que ele se jogou no chão. E aí ela teve que, sabe aquela coisa assim, pega e sai correndo, foi isso que ela fez. E aí depois ela me contou, tu nem sabe o que aconteceu, isso. Eu disse, tá tudo bem, tudo certo. Ele se desorganizou, tu também te desorganizou, não sabia o que fazer, tu saiu. Depois disso, isso de uma semana para outra, tu teve que ir no supermercado de novo, e ela assim, tive. E aí eu tive que me concentrar muito para poder encarar aquele cenário de novo, junto com a criança. E aí, graças a Deus, a criança não se desorganizou, eles conseguiram ir no supermercado, fizeram o que tinha que fazer e saíram. Poderia ter se desorganizado, esse menino se desorganizado de novo? Poderia. Só que, gente, eu sempre digo, eu saio de casa, eu não sei se eu vou voltar, porque eu não sei o que pode acontecer na rua. Então, a gente não tem previsibilidade da nossa vida típica.
Então, como é que a gente vai querer a previsibilidade de um artigo? Não tem. Não sei, acho que é mais ou menos isso. Pegando dessa parte, assim, eu sou uma pessoa assim que tu olha, chega no meu quarto, agora não tanto, por causa do que o meu namorado tá morando comigo, mas antes era muito desorganizada. Mas já há questões assim, no serviço, no colégio, eu tenho uma certa organização, porque eu trabalho, eu sigo tipo uma rotina, que nem lá no serviço eu chego, abro o sistema 1, sistema 2, e se dá alguma coisa, às vezes acaba aquele sistema estando fora, eu tenho que abrir o segundo, acaba me dando um nervo, porque saiu daquela sequência que eu faço todos os dias. E isso às vezes incomoda, pra gente que está no espectro, isso incomoda muito. Aí quando foge do nosso controle a rotina, o mundo acaba. A gente mora muito próximo da escola e trabalha do outro lado, na Avenida Cis Brasil, a escola e a residência, vamos dizer, do lado de cima e o trabalho do lado de baixo. E é muito simples, é só tu ir lá e atravessar a avenida em qualquer semáforo e tu tá do lado de lá. Quando meu filho tem que ir até lá, ele vai até a escola, passa exatamente pelo mesmo lugar, atravessa o mesmo semáforo e volta todo o caminho para chegar. Mas ele não consegue atravessar aquela avenida que daria para ele em linha reta chegar em 2 minutos. Ele leva 10 e tá tudo bem. Para ele está muito tranquilo. Filho, tu quer que eu te ajude a atravessar aqui? Não, eu vou por lá. Ok, eu não tenho por que não respeitar isso daí dele. E a rotina é isso daí. O que fugir da rotina, ele tem psicóloga, que é na terça-feira, às 4h30 da tarde. Ela não pôde. Teve uma semana que ela não podia. Tinha que ser na quinta. Mas primeiro ela teve que gastar metade da sessão explicando por que ela não podia na quarta. Para depois ele entender que é normal, mãe, ela não podia só na quarta, mas deu tudo certo na quinta. É rotina, é o dia, é o prazo, e às vezes tu tem que levar 3 horas para dizer que as coisas vão acontecer da mesma forma, mas no dia diferente ou no horário diferente, mas vai dar tudo certo. É um trabalhinho de formiguinha, mas tem que estar lá. Isso que ela falou é muito interessante, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente precisa mudar o dia, o horário do atendimento. E aí, eu tenho um paciente que tem 18 anos também, e aí ele me disse, assim, tá, mas por que tu não pode? Aí, sei lá, alguma coisa da nossa vida pessoal, assim, né? Assim, pai, que eu vou ter um compromisso, daí eu tenho que dar esses dias, e justamente para essa semana agora eu mudei o horário, ele sempre vai na quarta, às 15 horas. Aí eu disse assim, fulano, olha só, é que eu preciso resolver uns documentos, uns papéis que eu tenho que assinar, e de fato era. E tem que ser nesse dia, porque tem outras pessoas que precisam fazer junto comigo. Então tá, mas tinha que ter um porquê. Sim, o meu questiona para saber, meia hora da sessão foi só para explicar o porquê que ela não podia no dia anterior. O restante, ok. quando o sistema ali sai fora, começa a questionar, já que tem algum motivo, ou começa a colocar alguma outra unidade, está com esse problema. Parece que é só comigo, é só a gente que aconteceu a situação. Mas é isso, eu não sei se tem alguma questão, alguma coisa que a gente possa responder. Se não, imagino que da nossa parte foi um bate-papo muito legal. Eu acho que enquanto a gente consegue trazer a informação, é o que precisa, é o exemplo do que aconteceu, é olhar para o lado e ver que hoje o meu filho tem 18, está aqui 35 anos, trabalhando, seguindo a vida, tocando em frente, e é isso que eu quero para mim, eu quero que ele possa ter as oportunidades que a vida dá, e aquelas que a vida não vai dar de forma tão fácil, eu vou lutar por elas também. Acho que é isso, então. Eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar de uma maneira simples trazendo informação, né, e também ficar à disposição no que for possível eu ajudar. Também fico à disposição para ajudar sempre, para trazer relato, para crescer junto com as pessoas que
estão no meu convívio, as que vão aparecer. E eu acho que toda a informação, com certeza, lá no final, se hoje tu tem aqui, né, é para montar, a gente vai montando de acordo com o que todo mundo está. A própria fita do autismo, ela não é única, ela está ali para que a gente possa sempre dizer, olha, enquanto uma estatística que a incidência em menina é muito maior do que em menina geralmente o grau é muito mais forte, a gente vê na prática que não, que teve pai e mãe que lutou para fazer com que isso não se desenvolvesse pelo pior lado e para ajudar. Eu também agradeço a atenção de todos, eu pude explanar um pouquinho sobre como aconteceu comigo. Isso. Pausa não, eu só estou chegando na hora, já estamos no encerramento. Eu sei que eu estou levando, pode continuar. Não, então, em nome dos soviéticos, como a RR Brasil, a RR também, nós fizemos muito parte disso, até mesmo aquilo que é o foco, ensinar. Muitas vezes a gente precisa ter um feedback. Nada melhor que